está lá nos apóstolos, por isso buscar o querigma, né? Buscar o querigma. Isso ajuda a gente a ter mais estabilidade na missão hoje. Então, que o Espírito Santo de Deus esteja iluminando nossos assessores, o Espírito Santo de Deus esteja iluminando cada um dos participantes nesta formação, sejamos enriquecidos. Uns possam enriquecer os demais com os dons recebidos. Uma boa formação a todos nós. Amém. Obrigado. Grande, Erlon! Correria, pessoal. Desculpa aí o atraso. Saí de serviço um pouco mais tarde hoje. Hoje foi um dia mais corrido, teve umas manifestações lá, um monte de coisa. Essa pegada aí com essa pandemia, o negócio tá meio esquisito. Mas estamos aí, estamos juntos. Né? Bom, a gente já iniciou o nosso período de formação, né? Iniciamos aí falando sobre o querigma. No nosso primeiro encontro, nós falamos sobre o amor de Deus. Vocês se recordam que o Danilo deu o testemunho dele, falou um pouquinho sobre o amor de Deus. Na semana passada, nós tivemos aí o Edinho, que veio falar sobre o pecado, né? Contou também o testemunho de vida dele, tudo que ele passou, como foi essa parte do querigma na vida dele, sobre a situação de pecado. E hoje a gente vai falar sobre salvação, né? Hoje quem vai falar com a gente sobre salvação vai ser o nosso querido e amado Alexandre Fontolan. Cadê o Ale? O Ale tá por aí? Vamos lá. Ai, Ale! Boa noite, gente. Boa noite. É o seu. Vamos pedir para que todo mundo estenda as mãos, né? Em direção ao Alexandre. Nesse instante, acalmando os nossos corações que estávamos aí no serviço, que estávamos na rua, que estávamos em tantos outros afazeres. Aqueles que tiveram um final de semana mais turbulento, que o Espírito Santo possa vir acalmando, tranquilizando os corações, para que cele as portas para tudo que for ruim que fique lá fora, e que nesse instante, a partir de agora, o Espírito Santo possa estar ungindo o Alexandre, para que as suas palavras possam entrar nos nossos corações, aquela casa que está arrumadinha para Jesus chegar e entrar nessa noite e fazer. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Que apresentamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Fazemos sempre de suas consolações. Por Cristo Deus e Senhor nosso. Amém. 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 Amém, Erlon. Ale, contigo. Oi, vamos lá. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Sua benção, Padre. Boa noite. Deus abençoe, meu irmão. Amém, amém, Paulo. Padre Paulo, Deus abençoe o senhor também no seu ministério. Amém. O Espírito Santo te ilumine nessa missão de hoje. Se eu falar alguma besteira aí, o senhor puxa minha orelha, Padre. Ao vivo mesmo. Que isso, irmão. Seja instrumento. Amém. Que Deus use a sua voz e Ele conduza a pregação. Amém, amém. Que ótimo. E vamos lá, gente. Então vamos trabalhar nessa nossa terceira noite de formação do querigma. A gente fala muito do querigma, né? E dentro do acampamento é algo que é um dos três pilares. O tripé que sustenta o acampamento, pregação, os desafios e as dinâmicas. Esse tripé da palavra, ele é baseado em cima do querigma, né? Do primeiro anúncio. Então, após a morte e ressurreição de Jesus, após a sua assunção e após a vinda do Espírito Santo em Pentecostes, né, 50 dias após a morte de Jesus, 10 dias após a morte, após a sua ascensão, movidos pelo Espírito Santo, esses discípulos eles saíram em missão. Eles saíram em missão para pregar o querigma. Então, ainda hoje nós
dando continuidade a esse ato dos apóstolos, nós também, nós leigos, nós sacerdotes, nós saímos em missão a fim de anunciar o amor de Deus, a fim de anunciar o pecado, a salvação e assim sucessivamente. Então, esse primeiro chamado é onde nós apresentamos isso para os campistas logo na chegada do acampamento. Então, após o primeiro encontro ali na Burrita, em alguns lugares antes até, a gente vai e apresenta o amor de Deus para as pessoas. O Danilo veio na semana retrasada apresentar justamente esse amor de Deus, né? Em alguns locais onde a gente passa, né? Aqui no Presidente Prudente mesmo, na Missão Mariana Braga, a gente faz ali aquele suco doce, né? A gente entrega aquele suco doce e logo depois, em seguida, já no período da tarde, nós falamos sobre o pecado e o Edinho falou isso na semana passada, sobre o pecado, o amargo do pecado, né? A dor do pecado. Que existe o amor de Deus, mas existe o pecado também. E nesse terceiro querigma, que normalmente em alguns locais nós falamos no primeiro dia, outros no segundo dia, nós vamos falar sobre o Jesus Salvador, sobre a salvação, que existe a salvação, que é um processo, não é fácil, é um processo doloroso, é um processo que exige muitas renúncias, muitas mudanças radicais na vida, mas vale a pena. Tá? Então, eu gosto muito de usar uma passagem quando eu falo sobre a salvação, sobre o Jesus Salvador, tá? O Erlos já ouviu essa pregação umas 200 vezes, porque em todos os lugares que eu sou chamado ou que nós vamos pregar, eu gosto de fazer esse momento da salvação, esse momento de Jesus Salvador, e utilizar essa passagem. Tá? Alguns utilizam outras passagens muito interessantes também, que se encaixam ali dentro desse contexto, mas eu gosto de falar sobre Zaqueu. Mas eu já ouvi falar de música, eu já ouvi falar da pregação, eu já ouvi o padre falar disso. Tudo bem, vocês vão ouvir de novo falar, porque a gente tem que ouvir às vezes 100 vezes para entender uma mensagem, porque Deus às vezes ele grita dentro do nosso ouvido e às vezes nós estamos com cera, e a gente precisa tirar essa cera, e o Espírito Santo vem tirar essa cera, como nós fizemos agora a oração inicial. Então, nós precisamos realmente dessa presença do Espírito Santo e pedir a intercessão de Nossa Senhora para que os nossos ouvidos se abram para a palavra, para a importância da palavra, porque às vezes senão fica muito automático. A gente fica ouvindo o querigma nos acampamentos e aquilo vai se tornando tão natural, tão normal. E antes de começar aqui, eu estava com o vídeo fechado, fazendo uma oração justamente para o Espírito Santo, para que ele não me deixe de maneira alguma tornar as palavras automáticas que saiam da minha boca. Que não seja a minha razão, a minha memória que vá aqui falar para vocês, mas que seja o próprio Espírito Santo que vai agir e vai trabalhar na vida de vocês, vai trabalhar na história de vocês. Tá? Então, nós vamos ler a passagem para a gente já começar a trabalhar isso daqui. É muito interessante, porque a gente fala, mas por que nós da equipe temos que ouvir o querigma de novo? A gente já ouviu no nosso acampamento. A gente tem que estar preparado para isso. É uma das maiores formações que nós temos para a equipe é o querigma. Tá? Porque o querigma nós utilizamos ele, os pregadores vão utilizar, os músicos nos momentos, os líderes ou os anjos, não sei como vocês falam aí, nas suas tribos, Então, a gente tem que saber, porque após a pregação vem o mais importante. A pregação ela vai abrir o coração das pessoas, vai tocar os corações. A pregação e o testemunho tocam. Quando vocês pegam esses campistas e vão até a mata, onde ele passa por um desafio que é ungido, um desafio que é consagrado, e ali o Espírito Santo vem e abre tudo, e aquilo vai... E na partilha, o líder sabendo conduzir, já pegando o momento que foi feito anteriormente com o querigma, e jogando ali naquela partilha, ele vai estar sendo um instrumento de Deus ali. Então, essa formação, todos nós, da manutenção, nós temos que saber, da secretaria, nós temos que saber da equipe da externa, da vigília, onde nós estamos intercedendo pelos momentos. A cozinha tem que estar ciente de tudo isso que foi falado,
porque ela vai receber o campista ali naquele momento de café da manhã, do almoço, do café da tarde, da janta, da ceia, aquele monte de comida, aquela comilança. Eles vão receber já sabendo que o campista passou por aquele momento. E é muito importante isso. E nessa passagem bíblica, eu acho que Jesus fez ali um ensinamento através de Lucas catequético para nós. Vamos ler de novo essa passagem. Eu sei que vocês já leram diversas vezes, o padre já deve ter pregado sobre ela 300 vezes, o Erlon e todos nós que estamos aqui, mas é muito importante que todos nós saibamos e que todos nós possamos entrar. Eu gosto de falar que na pregação, quando a gente consegue o êxito, vamos dizer assim, da pregação, é quando a gente pega o campista, a gente pega você que está aí do outro lado dessa câmera, do meu celular, e você vai jogar, vai colocar ele aqui dentro daquela passagem, daquela situação, contextualizando, para que a gente possa trazer e ver que esse livro aqui não é um livro histórico. Apesar de muitas e muitas coisas hoje de documentos históricos só existem aqui na Bíblia e são cada vez mais comprovados arqueologicamente com isso. Mas ele não é apenas um livro histórico, ele é um livro atual, ele é um livro do momento, do hoje, do agora. E quando o Espírito Santo faz com que a gente pegue o que está escrito aqui e coloca dentro da nossa mente, eu achei muito legal outro dia que a minha esposa mostrou um meme, né, que fala do padre Fábio de Mello, que tem não sei se é um japonês, um chinesinho, sei lá, um olhinho puxado. Ele pega, se ele estava pegando um caderno, ele fazia assim, ó. Aí ele virava a folha assim do caderno, pegava aqui e fazia assim. Como se estivesse colocando por osmose as lições dentro da mente. Assim nós temos que fazer, o Espírito Santo faz isso conosco. Tá? Quando a gente realmente absorve isso, coloca dentro da gente. Então vamos lá. Lucas capítulo 19, versículo 1. Jesus entrou em Jericó. Vocês estão com a Bíblia aí, gente? Vamos lá pegar então? Então, Erlon, vamos lá então. Lucas capítulo 19, versículo 1. Quem tiver com a página de Salve Maria, para a gente acelerar, página 1374. Nos acampamentos também a gente tem que falar, não, já tem que... Não, pera, o cara nunca... Eu, quando eu fui para o meu acampamento, a minha Bíblia era uma Ave Maria de zíper, assim, que tava com selo, assim, que eu nunca tinha aberto, minha mãe tinha me dado, então eu levei aquela Bíblia, se não falasse a página, nem a página eu sabia onde que ficava ali, né? Então, tem que ser bem catequético no começo mesmo, página 1374, Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículo 1. Vamos lá? Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia, por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Ele correu adiante, subiu a um sicômoro para o ver, quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar e levantando os olhos, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique na sua casa, que eu fique hoje na sua casa. Ele desceu a toda a pressa e recebeu-o alegremente. Vendo isto, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se em casa de um pecador. Zaqueu, entretanto, de pé, diante do Senhor, disse: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, gente, vamos primeiro, vocês já me conhecem, né? Nós fizemos toda aquela formação dos patriarcas, entramos na vida de Jacó. Então, vocês sabem que eu gosto ali de contextualizar, porque é muito importante, senão as palavras ficam vagas. As palavras, elas ficam no ar. Então, a gente não vai saber porque Jesus estava passando por Jericó. De onde que ele estava vindo? O que ele fez antes em Jericó? O que ele estava fazendo depois que ele passou por Jericó? Para onde que ele foi? Então, isso daí é contextualizar. É fazer com que a gente entenda realmente o porquê que ele estava ali. Tá? Então, se você pegar a sua Bíblia, pega a sua Bíblia e vira, se for da edição Ave Maria, volta uma página. Ali está falando que Jesus ia atravessando a cidade. Tá?
Então, ali, virando a página, em Lucas 18, 35, está ali, cura de um cego em Jericó. Qual é esse cego? Bartimeu. Então, Jesus ia entrando em Jericó. Mas por que ele estava entrando em Jericó? Para onde que ele ia? Essa, gente, se você pegar aqui, ó, Lucas 19, Lucas é o único que retrata essa passagem com esse personagem enigmático e incrível chamado Zaqueu. Então, veja bem, se você olhar logo em seguida o que vem depois de Lucas 19, que depois dessa passagem de Zaqueu, já vem Jesus entrando em Jericó, Jesus nos últimos dias em Jerusalém. Então, Jesus saiu da Galileia, aqui, antes de entrar em Jericó. Ele saiu da Galileia, juntou todos os seus discípulos, ele já sabia que era a última viagem. Ele já sabia o que ia acontecer em Jerusalém. Então, por onde ele foi passando, ele saiu ali da região onde ele ficava, em Cafarnaum, no entorno do Mar da Galileia, o Mar de Tiberíades, o Lago de Genezaré, saiu com todos os seus discípulos, saiu com Nossa Senhora, saiu com todas as mulheres que o acompanhavam e ia descendo. Passou pela Samaria, onde normalmente ele não passava, porque normalmente as pessoas desciam beirando o Rio Jordão. Para que eu vou passar aqui no deserto da Samaria se eu posso descer? Ele passou pela Samaria, passou pelo Rio Jordão, atravessou onde hoje é a Jordânia, depois ele voltou, atravessou ali mais ou menos por onde Josué atravessou com todo o povo hebreu, deixando Moisés ali no Monte Nebo, e atravessou e chegou em Jericó. Por onde ele passou ali, ele foi curando. Se a gente voltar ali no... Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui, não falar nenhuma besteira, senão o padre dá pito na gente. No capítulo 17, ele está lá, o leproso agradecido. Lembra que ele curou os 10 leprosos? Os 10, enquanto foram se apresentar para o sacerdote, foram sendo curados e somente um voltou. Eu gosto de usar muito essa passagem também, quando eu vou falar sobre salvação. Mas normalmente nós usamos ela para fé e conversão, né, que vai exemplificar bem ali o que é fé e o que é conversão. Então Jesus vinha salvando, vinha curando, vinha falando sobre salvação para as pessoas, ele vinha realizando milagres, ele vinha falando sobre a palavra do juiz iníquo, sobre o jovem rico, sobre a parábola do rico de Lázaro, sobre as lições de humildade, sobre a parábola da ovelha perdida. Então, olha só quanto conteúdo ele vinha passando para os discípulos, porque era a última viagem, eram os últimos momentos que ele ia ter com os seus discípulos antes da sua ressurreição. Ele ia morrer, ia ressuscitar, ia permanecer conosco mais 40 dias e depois ele ia subir aos céus. Então, veja bem a quantidade de informações que ele tinha que passar. E ele tinha pressa, ele curou ali. Ele curou ali Bartimeu, aquele cego que estava à beira do caminho, na entrada de Jericó. E Jericó, a cidade mais antiga do mundo, completou agora, finalzinho do ano passado, 10 mil anos. 10 mil anos. Então, 8 mil anos antes de Cristo, ela já existia. Então, a gente vai ver várias e várias citações no Antigo Testamento falando de Jericó, e no Novo também. E Jericó ali é uma cidade tão importante, e também ela fica num lugar estratégico. Se a gente pegar aqui Mar da Galileia, o Mar Morto, aqui Jerusalém, aqui o Mar Mediterrâneo, do Rio Jordão para cá já era Jordânia, então ali existia muito também comércio. Então ali era como se fosse uma cruz, um local de grande fluxo de pessoas e de grande comércio. Ali havia um grande comércio de bálsamo. Nessa época de Jesus havia ali em torno de 15 a 18 mil habitantes. Então, comparada com as outras cidades, era uma cidade muito grande. Nazaré tinha 400, 500 pessoas. Cafarnaum, no máximo 3, 4 mil. Então, Jericó era um centro comercial, era um centro muito grande. Então, havia ali muito comércio, havia muita riqueza e muita gente passando por ali. Muitas pessoas passavam por ali. E olha a importância de onde Jesus escolheu para fazer um milagre e uma conversão, mas todas elas com um grande ensinamento para nós. Jericó, cidade mais antiga. E havia ali um homem chamado Zaqueu. E esse homem ele era muito importante. Sabe por quê? Porque ele era o chefe dos recebedores de impostos. Esses impostos não voltavam para o povo. Esses impostos iam para os romanos. Diferentemente de outras nações que invadiram Israel e destruíram, como os babilônios, como os assírios,
Os romanos, eles foram diferentes. Os romanos e os gregos, eles foram diferentes. Eles invadiam os lugares, derrotavam os exércitos e não destruíam as coisas. Em um primeiro momento, pelo menos lá em Israel. O que ele fazia? Eles começavam a cobrar impostos daquele povo para mandar para Roma. E Zaqueu trabalhava para os romanos, cobrando impostos dos judeus. Então, ali ele tinha uma porcentagem, uma taxa de imposto que ele tinha que cobrar, e o que ele cobrava para mais ficava para ele. Então, eram pessoas odiadas, porque eram judeus que cobravam judeus para mandar para o grande inimigo, que eles queriam a libertação, e até mesmo esperavam que Jesus fosse o Messias, que ele ia libertar esse jugo da prisão do domínio romano. Então, esse homem ele era odiado, mas ele procurava ver quem era Jesus. Por quê? Jesus já tinha passado lá. Com certeza, devia ter passado ali em frente da coletoria de impostos, que ficava no centro de Jericó. E existe lá ainda hoje as ruínas de onde seria essa coletoria, onde tem lá os sicômoros. Então, existe ali uma história naquele local. E Jesus já havia passado. Então, nós não sabemos se ele já havia ouvido falar sobre Jesus antes, em uma das outras passagens, não está escrito aqui, ou se no começo da entrada de Jesus em Jericó, ele curando Bartimeu, que todo mundo conhecia, né? O filho de Timeu, então todo mundo conhecia ele. Então devia ter sido aquela loucura na cidade, todo mundo falando, olha Jesus de novo, mestre, o Rabi, está passando aqui, já curou o Bartimeu, que vivia lá na beira da estrada, coberto com aquela capa. E depois ali, foi uma notícia muito grande, muito importante para aquela cidade. Então, eu imagino que uma ou outra situação fez com que essa informação chegasse até Zaqueu, falando que aquele Jesus que ele ouviu falar agora, ou que ele já tinha ouvido falar de outras vezes, estava passando por lá. E eu imagino também que esse homem, assim como nós, queria ver Jesus. Não apenas queria ver Jesus, porque o que ele fez após isso mostra que muito mais do que ver, ele queria se entregar, ele queria seguir aquele homem. Tá? Só que ali, ele buscando ver quem era Jesus, mas tinha dois grandes obstáculos para ele que o impediam momentaneamente de conhecer Jesus, de ver Jesus. A primeira delas é a multidão. Eu gosto de falar para os campistas, quando eles estão sentados lá, que a primeira das grandes coisas, o primeiro dos grandes obstáculos que os impediam de estar ali sentado naquele chão santo, naquela poltrona de Cristo, poltrona do campista, o que era? Justamente a multidão. São as pessoas que estão à nossa frente, que muitas vezes nos impedem de ver Jesus, que nos tiram a atenção, às vezes até mesmo pessoas de dentro da nossa casa. Quantos de nós aqui tiveram pessoas de dentro de casa que falam, não, você está louco, você não vai lá, se você for, nosso casamento vai acabar, se você for lá, não quero mais te ver, se você for isso, for aquilo. Então, os amigos, né, falam, você está louco, rapaz, você vai passar 4, 5 dias no acampamento, ainda mais quando tiver um feriado, não pode, a gente tem que aproveitar. Então, isso são as multidões que estavam impedindo aquele homem de ver quem era Jesus. E havia ali também um segundo grande obstáculo, que era a sua baixa estatura, a sua pequenez. Ele se sentia, mais do que ser baixo, ele se sentia baixo. Infelizmente, pela câmera aqui, não dá para a gente ver quem que é o mais baixinho daqui. Mas vocês sabem quem que é o mais baixinho. Vocês sabem aquele que é o menor, mais pequenininho, a dificuldade que tem o pequenininho ali. Então, mas para o Zaqueu, muito mais do que a estatura, ele se sentia baixo. Ele se sentia pequeno, ele se sentia pecador, ele era o menor, frente àquelas pessoas que o conheciam e sabiam quanto de coisas ruins ele já tinha feito para aquele povo, o quanto que ele tirava, que ele sugava, que ele retirava todas o excesso, a sobra daquelas pessoas, não lhe sobravam nada. Então ele era odiado, ele se sentia pequeno. Então essas duas coisas são as grandes coisas que impedem o campista de estar no acampamento e eu e você de estar aqui, até mesmo aqui hoje. Com certeza, você pode ter certeza, eu sei disso, que tiveram multidões que estavam querendo, né, Erno, que não queriam que você viesse para cá. Você até mesmo pode estar se sentindo pequeno, porque eu não sou digno de estar aqui, eu não sou digno de trabalhar num acampamento, porque eu sou pecador, porque, meu amigo, se somente
as pessoas que não tivessem pecados fossem trabalhar no acampamento, os campistas chegaram lá não ia ter ninguém. Só o padre Paulo. Só o padre. O resto não ia ter ninguém. Então, se você está se sentindo pequeno, pecador, ótimo. Você está no lugar certo, está no meio. É nós. É nós. Tá? Você está se sentindo como um campista deve se sentir, como uma equipe deve se sentir. Pequeno, com multidão, mas buscando ver quem era Jesus. E esse homem queria tanto ver quem era Jesus. Eu e você queríamos tanto ver quem era Jesus. Os campistas que vocês vão receber no próximo acampamento querem tanto ver quem era Jesus, que eles não vão se deixar ficar escondidos ou ficar pequenos e não ver Jesus. O que esse homem fez e o que nós fizemos e o que esses campistas vão fazer? Correram adiante e subiram a um sicômoro. Eu e você. E Zaqueu. E aqueles campistas que estão vendo. Correram adiante. Eles vão subir. Nós já subimos no sicômoro, onde a gente pode ver Jesus. Onde Zaqueu teve a oportunidade de retornar à sua infância. Porque, gente, sicômoro não é uma árvore pequena. Aí, com certeza, tem aí na região de vocês aquelas figueiras que dão aqueles galhos compridos, assim, que dão umas figuinhos pequenininhos, grudados. Só que lá é uma figueira chamada figueira brava. Os figos dão bem na árvore, no tronco. Então, mas mesmo lá também tem aqueles troncos compridos. Zaqueu deve ter olhado e falado, não, nada vai impedir. Todo mundo olhando para ele, saiu correndo, foi lá na frente, olhou para aquele sicômoro que já estava lá há muitos e muitos anos, e ainda tem lá os sicômoros que são descendentes, vamos dizer assim, desse sicômoro de Zaqueu. Ele olhou e falou assim, eu vou subir. E fica imaginando aquele povo na beira da estrada, esperando Jesus passar, tirando selfie. Ah, Jesus dá um autógrafo aqui, e faz uma chamadinha aqui para o meu grupo de oração, e tal, e todo mundo, e Zaqueu falando, é agora, eu tenho que subir. Eu tenho que subir. Só que tinha um problema. Aquele tempo, não existia calça jeans, não existia agasalho. Eu estou de agasalho agora com tênis. Existia o quê? As túnicas. Então, o que ele teve que fazer? Ah, e outra coisa. Não tinha cueca. Então ele ia ter que subir numa árvore, colocando a túnica aqui no meio. A minha esposa ela fica brava quando eu falo com isso, mas é assim mesmo. Colocou a túnica aqui no meio das pernas e foi subindo naquele sicômoro, recordando de quando ele era criança. Gente, muitas vezes, a maioria das vezes, para a gente ver Jesus, a gente tem que voltar a ser a criança que éramos quando não conhecemos o pecado, quando não conhecemos as coisas ruins. O que a gente faz de um campista quando ele entra no acampamento? A gente faz com que ele retorne a ser uma criança, a brincar, a se sujar, a sentar no chão, a dar risada, a brincar com os outros, a chorar como criança. Isso faz com que a gente suba um sicômoro. E foi o que aconteceu com Zaqueu. Ele subiu até o sicômoro. Foi andando ali, deve ter sido difícil, porque não era só subir, ele tinha que passar e estar embaixo de onde Jesus, em cima de onde Jesus iria passar, porque ele queria ver, ele sabia que ele pendurado ali em cima de um sicômoro, ele ia conseguir ver Jesus. E ele foi andando, foi pulando ali, deve ter ido andando e tal, e sentou. E ficou sentado. E o povo demorando. E ficou sentado. E Jesus lá, com os discípulos, tirando selfie, fazendo chamada para o grupo de oração, fazendo chamada para acampamento, e fazendo live agora, fazendo chamada de Zoom, e nada de Jesus passar. E gente, eu sempre brinco com os campistas. Sentar em chão de acampamento não é fácil. Não é fácil. Deixa eu olhar para a cara de vocês aqui. Quando vocês sentam no chão e aquele começa a formigar. Primeiro começa a formigar o ponta dos dedão do pé. Aí vai subindo para as pernas. Aí a bunda começa a adormecer. Aí você não tem mais jeito, você fica de um lado para o outro. Para os homens, adormece mais coisas ainda, então fica pior ainda. As pernas, na hora de levantar, tem que ser dois para te levantar, porque as pernas já estão tudo formigando, já está dormente. Então você imagina aquele homem trepado lá em cima daquele tronco, lá esperando Jesus, e Jesus passa. Jesus passa e olha para ele. E eu fico imaginando aquele olhar. O olhar de Jesus é simples. O olhar de Jesus foi para que ele olhou para todos os personagens e olha para nós hoje. Eu fico imaginando o olhar de Zaqueu para Jesus. Eu fico imaginando, porque um dia eu também tive esse olhar.
E eu tenho certeza que vocês também um dia olharam para Jesus de maneira diferente, depois de uma luta, depois de entrar num acampamento, depois de entrar no seminário, depois de participar de um grupo de oração, depois de participar de uma novena, depois de participar de uma missa, mas aquele olhar, onde um pecador olha para o Salvador, onde ali está feita a misericórdia, né? Juntando as nossas misérias com o coração misericordioso de Jesus. Eu fico olhando, eu fico imaginando aquele olhar daquele homem que, após Jesus parar e olhar, imagine todo mundo que estava do lado. Fez, olhou e falou, é o pecador, é o Zaqueu, é o chefe dos receberores de impostos. Falou, Jesus, passa rápido, não para aqui. Não para aqui, porque aquele homem lá é o Alceu, é a Jussane, é o Paulo, é a Meire, é o Alexandre, é a Serli, é a Malane, é a Rosana, é o Marcelo, o Nedino, o Erlon. Somos todos nós que um dia estávamos ali, em cima daquele sicômoro que é o acampamento, naquele acampamento, pecador, e ainda o povo lá fora falando assim, mas esse cara vai para o acampamento, o Fontolã vai para o acampamento, o Fontolã está no acampamento da igreja. Vocês acreditam? Então, você imagina ali o que estava acontecendo. Tá? Então, vocês imaginam que todos olharam, pararam e olharam, e Jesus falou, Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique, não é que eu passe, é preciso que eu fique, que eu me estabeleça, que eu permaneça na sua casa hoje. Não é amanhã, é hoje. E Jesus tem muito disso daí, e nessa passagem, por 2 vezes, ele fala isso daí. Hoje, agora, permanecer, ficar, me estabelecer, fincar raízes na sua casa. Aquele homem não teve tempo de descer, porque ele não tinha mais perna para voltar todo o caminho que ele fez, descer da árvore, colocar a túnica. E o que ele fez? Puf, caiu, ele se jogou. E aquela terra lá, aquele pó de Jericó, você bate, você vai, pum, sobe aquela, parece um talco subindo assim. Eu fico imaginando aquele homem, aquele talco subindo assim, depois o talco vai abaixando e apareceu o Zaqueu, tudo sujo, tá com aquele talco, não conseguindo andar. Jesus deve ter pego pelos braços, levantado ele, e ali eles foram para casa. O povo que estava ali do lado falou, e ele vai hospedar-se na casa do pecador. Tinha tanto lugar, chamei ele para ir, tinha feito lá, pedi temaki para ele, sashimi, fiz uma feijoada, uma galinhada, ele foi hospedar na casa do pecador. E isso daí fez com que aquela multidão também ficasse sem saber. E era um ensinamento de Jesus para aqueles lá também. E entrou Jesus, é lógico, Jesus estava vindo com um povão, uma galera lá de cima. Não era quando a gente vai assim, uma casa dos outros, vai eu, minha esposa, meus 2 filhos, não. Foi todo mundo, os discípulos, foi a mulherada, foi o povo também que tinha lá uns bicão no meio também, com certeza entraram, porque eles queriam ficar na casa de Jesus. E já era tarde. Jesus já tinha feito curas no início, tinha dado confusão lá também, no VUCA, né? Conflito entre os discípulos e o povão, cala a boca, Bartimeu, não, vem para cá, Jesus te chama. Então, Jesus também já estava cansado, e aquele povo também. E foram para a casa de Zaqueu. Zaqueu levou Jesus, presta atenção, Zaqueu levou Jesus para dentro da casa dele. Então tá bom, beleza, olha, gente, acabou o acampamento, beleza, já estou levando Jesus para dentro da minha casa, tá, tô aqui, vou nas missas, vou nas reuniões dos acampamentos, 6, 7, não sei quantos vocês têm aí, vou participar da missa, vou participar do cerco de Jericó, vou entrar numa pastoral, viu, padre? Levei Jesus para dentro da minha casa. Fiz um altarzinho, coloquei lá o crucifixo, acendi 2 velinhas, a imagem de Nossa Senhora ali do lado. Foi só isso que Zaqueu fez? Jesus falou que a salvação entrou na casa de Zaqueu agora? Não. Zaqueu levou Jesus para dentro da sua casa. Fez muito, fez muito. É a abertura, quando, sabe quando você está jogando bola assim, você dibra 1, dibra 2, dibra 3, está o gol vazio para você, só você e a bola. É só você empurrar para dentro. Zaqueu fez isso. Zaqueu trouxe Jesus para dentro de casa. Ali tem um lapso na Bíblia que a gente não sabe o que eles falaram, mas eles conversaram muito ali. Zaqueu e Jesus. E pelo menos Zaqueu estava sentado ou ajoelhado.
Porque o judeu, quando ele vai ensinar, quando ele vai conversar com as pessoas, ele não fala de pé, ele fala sentado. Ele fala sentado e fica ali. Hoje você vai lá em Jerusalém, está lá nas sinagogas, fica lá o rabino lá falando, pregando sentado. Então estavam, pelo menos Jesus sentado, e Zaqueu, de joelhos, se confessando, conversando, ou sentado, mas ali ele abriu o coração para Jesus. Ali ele deve ter participado, partilhado tudo, toda a vida dele para Jesus. Ele deve ter rasgado o coração, ele deve ter falado de tudo, das suas dores de como criança, da sua rejeição por ser baixinho, do bullying que ele deve ter sofrido, de quando ele foi lá e participou de um processo seletivo para ser selecionado para trabalhar na coletoria, o quanto que ele foi odiado, invejado, o quanto que a família dele sofria, o quanto que os parentes dele eram revoltados com ele, os amigos os abandonaram. Ele abriu todo o coração. Ele abriu todo o coração. Ele falou de tudo, das suas rejeições, de quando seus pais o rejeitaram dentro da barriga, e ele foi assim, em um momento de cura. Ele teve ali um momento de cura com Jesus. Processo. Lembra que nós falamos lá no comecinho que a salvação é um processo. Então, faz como o chinesinho assim, ó, pega tudo isso daqui, entra dentro da palavra. Vai vendo você, em qual nível que você está. Qual nível desse processo você está? Você já teve esse momento de trazer Jesus para dentro da casa? Ótimo, todos nós estamos aqui com certeza. Você já rasgou o seu coração, você já fez uma confissão, aquela confissão que não é aquela confissão, ai, padre, eu não fui na missa no domingo, tudo bem, é pecado grave, gravíssimo, mas vai lá no fundo. Gente, olha, eu penso, o Erlon me conhece bem, ele conhece quase bem. Ele me conhece antes e o que é hoje. Eu fui me confessar depois que eu fiz acampamento. Era uma confissão, sabe aquela que você vai entrando, tem uma fila? Era véspera de alguma coisa, não sei o que era, Nani, da Páscoa? Da Páscoa, acho que era Páscoa, não sei, não me lembro exatamente. Eu sei que tinha um monte de padres, sim, eu fui andando naquela fila, falei, Senhor, qual vai ser o padre? Coitado. Eu comecei a interceder pelo padre, né? Que no começo você começa a rezar por todo mundo. Aí, como chamava aquele padre? O seu? Padre Sérgio. Lembrei, Padre Sérgio. Conheço ele, meu amigo hoje. E ele estava lá sentado, né, naquela confissão, assim, pode falar aí, meu filho. Tá, e olhando, tem uma imagem de Nossa Senhora do Carmo, lá que era a nossa igreja. E pode falar que eu estou preparado. No final da confissão, ele estava assim, desesperado, tampando o ouvido, jogando água benta, sal exorcizado em mim. Porque eu rasguei meu coração ali, eu contei tudo. Eu fui, sabe aquele momento que você fala, que você faz assim, coisa boa. Esse é o momento que a gente tem que ter, porque faz parte do processo. Você já está para chutar a bola para dentro do gol. Zaqueu marcou um golaço quando ele de pé, tomou uma decisão, ficou sentado. Senhor, eu sou ruim, eu sou baixinho. Olha, a multidão, as pessoas falam mal de mim. Eu sou pequeno. Não, ele se levantou, se pôs de pé diante de Jesus. E falou, Jesus, Senhor, meu mestre, eu te trouxe aqui para dentro de casa, mas só isso não basta. A partir de agora, eu vou pegar os meus bens, vou repartir, vou dar aos pobres. Vou restituir aquilo que eu defraudei para as pessoas 4 vezes mais. Eu vou mudar minha vida. Eu vou mudar a maneira como eu trato os meus filhos, como eu trato a minha esposa. Eu vou mudar a maneira como eu me relaciono com os outros. Como eu faço a minha declaração de imposto de renda. Como eu lido com os meus negócios. Como eu lido com aquela pessoa que está lá no meu serviço, que às vezes eu fico trocando mensagem para ela. Eu vou desbloquear o meu WhatsApp e vou deixar lá para minha esposa ver, para o meu marido ver, para os meus filhos verem. Eu vou mudar de vida. Eu quero mudar as minhas atitudes. Por mais difíceis que sejam, eu vou mudar. Diante de Jesus, de pés, aqui eu falo dessa maneira. E nós? Qual fase que nós estamos? Nós já chegamos nessa segunda fase, nessa terceira fase. Levar Jesus para dentro de casa. Se curar, confessar, diante do sacerdote, tem um aqui. A terceira,
conversão, mudança de vida, mudança de atitude. Ser um novo homem, uma nova mulher, um novo pai de família, restaurar o seu matrimônio, restaurar seus relacionamentos, seu relacionamento com Deus, com Jesus. Não apenas ir na pastoral e ficar lá cantando, e ficar pregando em acampamento, mas mudar de vida, ter novas atitudes. Chegar para o seu sacerdote e falar, pá, tá aqui, ó, não vale nada ainda, estou no processo, mas conta comigo. Onde que você está? Qual é a fase? Por que eu falo onde você está e que é um processo? Porque você vai chegar, aí sim, no ponto mais importante. Quando Jesus olhou para Zaqueu e olha para mim e para você e fala assim, ó, hoje a salvação entrou dentro da sua casa. Hoje. Então é o tempo de Deus. Mas você mudou ali, se você mudar, ele vai falar hoje. Você entrou no processo de conversão, ele vai falar hoje. Hoje, a salvação, não é apenas a fé, não é apenas o Jesus, mas o Jesus Salvador. Não como os 10 leprosos, né? Os 10 foram lá, 9 foram para buscar a cura de Jesus. Um foi buscar o Jesus que cura, que foi o único que voltou, que foi seguir Jesus. Zaqueu, a partir de agora, começou a seguir Jesus. Desviou da vida, saiu daquela vida, foi seguir Jesus. A salvação, o ápice desse processo da salvação entrou dentro da sua casa. Por que Jesus não falou assim, hoje a salvação entrou dentro da sua vida, Zaqueu? Porque às vezes a gente pensa que Jesus é igual a nós, que Deus é igual a nós, que é tudo assim, sabe? Quanto custa isso daí? Custa R$5, dá um para mim. Né? O cara vai lá e pega. Não tem esse negócio, não. Quando a gente entra no caminho, da salvação, as coisas são abundantes. É em abundância. Não é apenas para mim. A salvação não é apenas para mim, Alexandre, não é apenas para você. A salvação, ela entra dentro da sua casa, da sua esposa, do seu marido, dos seus pais, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, dos seus tataranetos, da sua eternidade. Acho que é Êxodo capítulo 20 que fala assim sobre se você pecar contra Deus, se você fizer mal, se você for ruim, até a terceira geração vocês vão receber maldições. A não ser que haja ali um momento de quebra, um momento de libertação, de cura, de quebra dessa hereditariedade nas orações de cura que nós fazemos. Mas logo em seguida fala, mas se você for um homem do bem, se você for um homem que buscar salvação, com mudança de vida, você vai ter até a milésima da sua geração vai ser recheada de bênçãos. E assim foi com Zaqueu. E assim Jesus fez essa promessa, mais uma promessa das 5.000 que tem aqui, ó. Que se você mudar de vida, a salvação vai entrar dentro, não apenas da sua vida, mas dentro da sua casa. Foi assim comigo. Isso aconteceu com meu irmão, que um dia fez o acampamento, e depois foi com a minha cunhada, depois eles levaram os meus pais, depois levaram os meus irmãos, depois levaram os meus cunhados, depois levaram... Quando chegou, quando eu vi, estava lá, englobado no meio de campista, me levaram para junto. Eu já contei a história para vocês. Então a salvação é muito maior do que apenas a minha salvação. E é por isso que a gente tem que investir nisso. Eu e você que estamos aqui, nós estamos num processo de salvação. Estamos chegando lá. Nós temos que investir nisso. É difícil, gente, não é fácil. É uma das coisas mais difíceis que existe no mundo, é a mudança é a conversão. Conversão para o bem. É a mudança de vida. É a gente seguir Jesus, porque a gente tem aqui, ó, sabe tem o diabinho e o anjinho falando aqui no nosso ouvido, né? Faz isso, não, volta para a vida velha, volta para a vida velha. Aí vem um anjo e puxa a sua orelha, não, você já está aqui, você já passou por isso, você já tem um carimbo do Espírito Santo, você já passou por efusão, você passou por um acampamento, você já saltou os seus burritos, já passou pelos seus caracóis, já passou pelos seus desafios. Coisa linda, gente. É uma promessa para nós. E é não somente para nós, mas ela é muito mais ampla. Eu tenho certeza que quando o Erlon fez o acampamento, Deus falou assim, Erlon, a salvação vai entrar na sua casa, você fica quietinho aí. Se eu estou aqui hoje, eu já contei isso para vocês, eu devo muito ao Erlon, que na sua intercessão com um ateu, que era eu, um ateu, uma pessoa que não gostava de padre, que não gostava de nada que não fosse saco, que eu sentia prazer quando tirava as pessoas de dentro da igreja, tirei minha esposa, eu coloquei de novo.
Né, Nana? Né? Então, não foi só porque ele falou para ele isso daí, só para o Erlo. Falou, você vai ser a salvação para você, vai ser a salvação para sua casa e vai ser a salvação para todos aqueles que você trazerem para junto de mim. Como é bom quando a gente chega no acampamento e a gente vê aqueles campistas chegando, aquele Zaqueu, assustado, bravo, com o braço cruzado, falando, vou matar quem me trouxe aqui. E depois você vê no último dia eles entrando no ônibus, na missa de chegada, aquele olho não existe, aquele olho é a salvação, aquele olho é o próprio Jesus dentro da pessoa. Gente, não tem, é uma coisa que, tá vendo isso aqui, arrepia a gente, da gente sentir esse prazer. Se você tem dúvida ainda da salvação, de quem é o Salvador, passou aqui, passou pela nossa Jericó, mandou a gente descer do sicômoro do nosso acampamento, nós levamos ele para casa. Ele sabe para onde que ele foi, gente? Passando, você imagina a alegria dele quando Zaqueu se colocou de pé e começou a falar, e ele falou, a salvação entrou dentro da sua casa. Quando ele falou isso para mim, quando ele falou para você, aí ele saiu e falou, gente, tá na hora agora. Tá na hora de encerrar esse caminho meu aqui. E ele veio para cá. Ele veio para cá. Você quer entender o que é salvação? Você quer entender que você não precisa, que essa cruz aqui, ele carrega por nós, ele nos ajuda a carregar as nossas, e que ele fez tudo isso por nós. Que ele só fala para a gente assim, igual ele falou para Zaqueu, entrega seus problemas, entrega suas dores, que isso aqui foi por você. Já não tem, você não precisa temer mais nada. Você da equipe, você pai, você mãe, você não precisa temer mais nada, porque ele está aqui, por mim, por você. Dá uma olhada nessas chagas aqui. Dá uma olhada nessas chagas. Você acha que ele precisava disso? Você acha que ele precisava disso? Humanamente, a gente pensando? Não precisava disso. Mas ele fez isso por mim e fez isso por você. Vamos ouvir essa música agora que vai ser colocada. Vamos olhar para esse crucifixo aqui. Essa música vai nos conduzir para um momento de oração. É um amigo meu que compôs essa música, um policial militar, também é do Paraná. E ele compôs essa música, e eu utilizo essa música em todos os momentos que eu faço de salvação. Eu gostaria que você cantasse essa música e você olhasse para essas chagas aqui. Começando pelo pé, pelos seus açoites, pelas vezes que ele caiu, pelas suas chagas no peito, a coroa de espinho, por tudo isso daqui. Que a gente possa reconhecer nele o nosso Salvador, que a gente possa crer que se a gente fizer o que Zaqueu fez aqui, nós vamos ter salvação não somente nós, e não é na vida eterna, é agora. A salvação entra agora. A salvação é quando a gente olha para dentro da nossa casa, às vezes está tudo danado, mas você fala assim, eu vou passar. Vai passar. Vai passar, essa pandemia vai passar, eu vou voltar com o meu emprego, as coisas vão passar, vão melhorar, vai passar. Vai passar. Os acampamentos vão passar, padre, as missas vão se encher de novo, vão encher. Vamos rezar, orar com essa música? Vamos lá? Gostaria que vocês fechassem os microfones que está aberto, eu também vou fechar o meu, e a gente vai cantar essa música juntos.
poderoso sangue do Senhor sobre mim. E as cadeias que me cercam irão cair, e meu louvor cantarei, e lutarei com a unção que o Senhor deu para mim. Minhas remotas situações vão resistir, não vão resistir. Eu entregarei as dores que guardei aos pés da tua cruz e confiarei. Já não há o que temer, por tuas chagas posso crer na vitória. Poderoso sangue do Senhor sobre mim. E as cadeias que me cercam irão cair, e meu louvor cantarei, com a unção que o Senhor deu para mim. Minhas remotas situações vão resistir, não vão. Que legal. Não vão resistir. Eu entregarei as dores que guardei aos pés da tua cruz e confiarei. Já não há o que temer, por tuas chagas posso crer na vitória. Eu entregarei as dores que guardei aos pés da tua cruz e confiarei. Já não há o que temer, por tuas chagas posso crer na vitória. Uma mesa farta o Senhor preparou diante dos meus inimigos. Minha taça o Senhor transbordou.
já não há o que temer. Por tuas chagas posso crer na vitória. Obrigado. Obrigado, você. Bom, gente, o meu testemunho de vida vocês já sabem. Vocês sabem o quanto que minha vida mudou depois do acampamento. Cheguei no acampamento separado, saí do acampamento namorando, e esse processo de conversão, ele dura até hoje. Mas eu posso garantir uma coisa para vocês, vale muito a pena. Eu sei porque vocês já estão vivendo essa salvação aqui na terra também. Amém? Abre o seu microfone aí, o seu. Erlon, não sei quem que vai tocar agora, o padre. Ô, Erlon, cadê o compadre? Acorda. Desbloqueia ele aí, ó, seu. Na verdade, ele não está bloqueado. Ele tem que clicar lá. Eu não tem, ele tá aberto? Os caipiras são uma coisa, viu? Não é fácil, não. A tecnologia, ela domina aqui totalmente. Domina o homem, né? Não o homem domina a tecnologia. Agora sim. Meu compadre me bloqueou, rapaz. Você fala muito, hein? É que o charmoso é o Fontolan, né? Ai, que bênção. Então, que essa noite a salvação possa ter entrado nas nossas casas, né? Assim como o Zaqueu, assim como tudo que o Alexandre falou, que possa realmente ter entrado nos nossos corações. Tem um trecho da música do Dago que eu acho ele muito bacana, na hora que ele fala que uma mesa farta o Senhor preparou diante dos meus inimigos. A gente vê que nesse trecho de Zaqueu existia uma mesa farta e entre eles inimigos também, né? Uns que achavam Zaqueu por inimigo, Zaqueu que de repente via nos outros como inimigos, e Jesus ali naquele meio, sendo a reconciliação entre o seu povo, porque a salvação acabava de entrar na casa de um pecador, e a lição ali aberta para que todos pudessem aprender com aquilo e levar aquilo adiante. Eu vejo assim que todas essas formações, às vezes a gente está aí pensando, não, eu estou me capacitando para trabalhar no próximo acampamento. Aquilo que o Danilo falou, né? Eu não estou indo para trabalhar para Deus, eu estou indo para trabalhar para o próximo. Então, essas formações são para mim, para me deixar melhor. Eu falo isso porque a gente vem passando dia a dia e a gente vai passando por processos, né? Situações difíceis vão acontecendo um dia após o outro. Às vezes a gente vai dando uma titubeada, uma balançada, a vida vai ficando um pouco difícil e a gente perde um pouco a estribeira. E daqui a pouco a gente parece que esqueceu um pouquinho daquele Deus que a gente encontrou no acampamento e precisa regressar. E essas formações nos auxiliam a retomar esse Jesus a cada novo dia, a cada nova semana. E retomando esse Jesus, conseguir força para dar o próximo passo. Assim como para todos, para a gente também, a gente tem passado dias difíceis e nessa semana que passou ainda ficou um pouco mais pesada. E como a Lê disse, né, tornar a ser criança, voltar, eu preciso voltar a ser criança, preciso subir a figueira, preciso
olhar aquele Jesus e falar assim, Senhor, eu quero te ver de novo. Senhor, vem para minha casa. Senhor, eu voltei a errar. Senhor, eu preciso distribuir aquilo que eu tirei dos outros. Eu preciso novamente estar contigo, abrir as portas para ti. E eu vejo que essa formação é particular, é para cada um daqueles que estão entrando, para cada um daqueles que aqui estão fazendo parte, né? Que a gente está vendo aqui, nós estamos em 56 aparelhos ligados, dentre esses 56 devemos estar em cerca de 80 pessoas. Então o Senhor vem resgatar cada um de nós de novo essa noite. Deus vem fazer a gente lembrar dos nossos acampamentos, de sermos humildes, de abrir o coração, principalmente para o próximo, né? Eu acho interessante, o Ale fala, né, que ele sempre fala sobre Zaqueu, mas cada vez que ele fala, parece que ele traz algo, é como se fosse um Zaqueu novo, uma nova roupagem para o Zaqueu, e um novo entendimento para aquele Zaqueu, algo que eu ainda não percebi naquela primeira vez que ele falou, que eu não percebi na segunda, que eu não percebi na terceira, nem na quarta, nem na quinta, eu consigo perceber hoje. Porque hoje ele cai na minha realidade que eu vim passando a semana que decorreu. Então eu consegui ver um novo Zaqueu. Então não foi algo repetido que o Ale trouxe. O Ale trouxe algo novo para a gente. Algo novo para esse processo, para essa parte, para a salvação. E que Deus realmente possa estar fazendo com que a salvação entre na nossa casa essa noite. E assim como Zaqueu, a hora que Jesus entrou na casa dele, eu fico imaginando, né? Porque assim, era um cara que era o chefe dos cobradores de impostos. Devia ter muita coisa errada, muita coisa zoada ali naquela casa dele, naquele ambiente. Ele olhava para Jesus, de repente olhava para o lado e falava assim, caramba, aquilo ali não está certo. Jesus vai olhar e vai ver, vai perceber tudo isso agora. Aí, de repente olhava para o outro lado, nossa senhora, se ele olhar para aquele lado lá, oh, meu Deus. Aí ele viu alguém que ele cobrou, que ele passou a mão ali, que o cara tá ali do lado. Putz, aquele cara vai me caguetar na frente de Jesus, na frente da multidão. E agora, o que eu faço? Imagina o turbilhão que não passou na cabeça de Zaqueu, aquela bagunça toda. E mesmo assim ele queria Jesus. Ele queria Jesus, ele queria. E assim como cada um que aqui está também, eu vejo que tem essa sede. Mas não é só ter a sede, é melhorar. Porque no processo dessa semana, eu vi que eu tive um processo querigmático, ouvi o Danilo falar, ouvi o Edinho falar, e não consegui melhorar na semana que passou devido a algumas situações que aconteceram na minha vida. E hoje, ouvindo o Fontolan falar, eu me vejo como um Zaqueu, um cobrador de impostos, que preciso novamente subir e procurar esse Jesus e falar para ele, entra de novo em casa. Porque por uma fração de segundo eu te deixei sair. Mas por toda a eternidade eu quero que você volte e fique. E permaneça aqui comigo. E eu peço que a gente possa refletir sobre esse Zaqueu que foi pregado hoje. Sobre esse Zaqueu que foi falado. E que reflita não só o Zaqueu isolado, reflita novamente o que foi o amor de Deus, o que foi dito sobre o amor de Deus, o que foi dito sobre o pecado, o que foi dito agora sobre a salvação, para que a gente não se esqueça, que a gente consiga ser melhor essa semana de verdade. Não só para mim, mas para o próximo. E que assim o Senhor faça morada em nossos lares. Obrigado, Ale, por partilhar mais um momento de sabedoria, um momento da sua vida. A sua vida é de grande valia para mim, para a Rafa, para minha casa. Desde que te conheci, eu nunca neguei isso, vou falar publicamente. Não gostava do Alexandre, eu fugia dele porque era uma pessoa que não trazia bons sentimentos, ele tentava tirar a gente do rumo que a gente estava trilhando. Mas mesmo assim Deus colocava um amor dentro do coração que falava assim, é esse cara que você vai ter que interceder, que você vai ter que dar atenção. É esse cara que vai ter que estar no teu coração aí. E que você não pode deixar de rezar por ele nem um dia sequer da sua vida. E assim, e Deus lança sementes e sementes através da fala, através desse jeito simples de ser aí, Ale. Eu conheci, eu sei o jeito que era, às vezes as pessoas não acreditam, né? Esse cara não era tudo isso, não. Eu digo, era tudo isso e mais um pouco.
Um dia vocês vão poder sentar com ele, se Deus quiser, no próximo acampamento. O Ale vai estar com a gente, um convite indireto, né, compadre? E aí vocês vão entender tudo que eu estou falando, que ele vai poder partilhar muitos e muitos mais testemunhos. Amém? Ô, Ale, obrigado de coração, obrigado à Missão Mariana Braga. Que o Senhor possa estar iluminando, possa estar conduzindo os seus passos, a Nani, as crianças, toda a equipe, toda a missão, que Maria possa tê-los em seu colo e que Mariana Braga possa estar intercedendo por nós. Amém? Padre Paulo, o senhor está por aí? Vamos dar uma bênção, vamos ouvir o nosso sacerdote. Padre Paulo está escondidinho, hein? Achei, Padre Paulo. Aí, só estava desativado o microfone. Estamos aí. Reforçar os agradecimentos ao Alexandre, a você pela iniciativa, ao seu, Jana, Rosana, todos aqueles que estão motivando, uns motivando outros para essa caminhada. Nessa bênção, juntar aí então os 3 momentos que já aconteceram, né, como o de hoje, essa caminhada querigmática. Lembrando, Deus enviou o seu Filho ao mundo, Deus amou tanto o mundo, amor, é o tema do amor. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. E a salvação é destinada a todos nós. Mas um dia Jesus também disse, não são os sãos que procuram médicos ou precisam, mas os pecadores. Zaqueu era um doente, né? Não são os sãos, mas os doentes. Era um doente no pecado. Mas ele encontrou no amor de Jesus o remédio para as suas feridas. E o remédio para o pecado, que é o amor de Deus que nos perdoa, também nos conduz à salvação. Então, irmãos e irmãs que estiveram e estamos ainda reunidos, possa descer a bênção de Deus sobre nós e sobre as pessoas com as quais a gente convive. Possamos transmitir o amor de Deus. Que esse amor de Deus seja a cura para as feridas do pecado. E vencendo o pecado, vamos nos fazer dignos de receber esse dom maravilhoso, que é o da salvação. Que a salvação possa entrar e permanecer em nossa casa, em nosso coração. Abençoe, ó Deus, a cada um de nós e as nossas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abraço, Erlon, palavra. Obrigado, Padre, pela bênção. Quero agradecer, acima de tudo, a Deus, né, em primeiro lugar, ao Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. E assim, em segundo lugar, quero agradecer a todos vocês, todo mundo que está aí assistindo, acompanhando, todo mundo que tem se empenhado. Vocês são a menina dos olhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o Erlon, não é o Alceu, não é o Alexandre Fontolano, não é o Padre, são vocês. Vocês são o carro-chefe, vocês é quem puxa a carroça mesmo, é quem está à frente, é quem leva o acampamento. O acampamento não é feito de uma única pessoa, o acampamento é feito de cada um de vocês. Seja lá a função que você exerça, seja limpando o banheiro, seja cozinhando, seja ali, em qualquer atividade que seja, é você. Você é o escolhido, você foi o selecionado pelo Senhor, você é o filho da promessa, a promessa é para você, a salvação é para você. Tá? É por você que o Senhor tem preparado esse momento, é para você que o Senhor tem preparado esse momento, porque Ele te ama, porque Ele te quer, Ele te deseja, Ele tem ciúmes de você. E o céu, Ele está preparando uma morada especial para você. Muito obrigado de coração. E eu vou rezar uma Ave Maria, nós vamos rezar uma Ave Maria por cada um de vocês agora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Gente, obrigado de coração. Deus os abençoe. Passando a palavra agora para o compadre Alceu e os recados do coração. Então, só reforçando os agradecimentos, né? Que Deus abençoe todos nós. Agradecer ao Alexandre, ao Erlon, o Padre Paulo, que está sempre... Ainda está conversando, apesar de ele estar sonolento. Hoje ele comeu um frango inteiro antes de assistir a formação.
Mas deu bem, ele estava reforçado, estava bem alimentado. Gratidão a todos, né? E que Deus ilumine o nosso caminho, nossas famílias. Hoje eu vi um adesivo muito interessante no veículo. Hoje vivo na graça, mas não foi de graça. E as chagas de Jesus embaixo. Então me chamou muita atenção, né? Então nada é fácil. Vamos continuar aí na peleia. E até terça-feira, Erno, é isso? Terça-feira no mesmo horário. Deus abençoe todos, então, bem com a gente. Deus. Não consegui entrar, agora não consigo sair.